Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos de 5 a 11. Eu vou ler dos 5 ao 8 e depois lerei de 9 a 11. Então mantenha a sua Bíblia aberta. Nós vamos falar sobre o senhorio de Jesus. Jesus é o Senhor. A palavra de Deus diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Meus irmãos, nós nos reunimos hoje depois de uma noite, acredito, alegre, um dia alegre, na presença de amigos, familiares, trocando presentes, com uma boa comida, com um bom relacionamento, um dia talvez mais alegres, não para todos, porque talvez seja o primeiro final de ano que alguém esteja celebrando sem o filho, sem o pai, sem uma pessoa querida. Isso traz tristeza, traz amargura, muitas vezes, para o coração. Mas, nesse tempo, nós precisamos simplesmente meditar, né? Eu gostaria de refletir e focar na verdadeira estrela do Natal, Jesus. E nesses versos que nós lemos, né, ele era totalmente Deus. Jesus era mais do que um homem extraordinário. Ele foi o Deus que veio à terra. A Bíblia declara este fato. Jesus alegou ser Deus e as evidências apoiam as alegações de que ele é Deus. E ele foi totalmente homem também. Ele viveu as nossas vidas, experimentou as nossas tentações, as nossas frustrações, superou todas essas coisas para que pudesse ser o nosso Salvador e para nos mostrar como nós também podemos o quê? Conseguir a vitória nele. E ele veio ao mundo com um propósito específico: dar a sua vida pelo nosso pecado. O berço de Jesus foi colocado na sombra da cruz. Como eu disse, não tem como nós desvincularmos o Natal da Páscoa. Não tem como. Contudo, é um relato inspirador, mas se esse fosse o fim da história, seria o quê? Uma triste história de amor incrível. Jesus o quê? Fez tudo isso, mas parece o quê? Que o mundo ignora. O mundo não quer saber dele, em grande parte. É como uma história de um herói que morre para salvar a vida de outra pessoa, salvando ela de um incêndio, de uma catástrofe. Ou uma pessoa que pula na frente de alguém que está atirando para receber o tiro no lugar da outra e morre. É uma história tocante de heroísmo, mas também é trágica. No entanto, este não é o fim da história. Hoje nós olhamos para o resto da declaração que o apóstolo Paulo fez para a igreja de Filipenses, né? Ele fez para essa igreja lá em Filipos, uma igreja que estava sofrendo, uma igreja que estava passando dias ruins, talvez piores do que os nossos hoje. Olha, a partir do versículo 9, irmãos. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós vimos no domingo passado que tudo que Jesus fazia era para a glória de Deus, para o agrado de Deus Pai. Mas Deus o honrou, a história não terminou simplesmente com a morte de Cristo. E esse texto nos lembra de várias coisas importantes sobre Jesus. Ele morreu na cruz, mas há mais por vir. Assim como o Filho se humilhou de uma forma profunda, qualquer um poderia fazer,
Ele será exaltado além do que qualquer um pode ser exaltado. A palavra exaltou aqui é uma palavra muito forte, que normalmente é usada, né? Exaltado aqui, essa palavra pode ser traduzida com mais precisão como super exaltado. Jesus, ele não teve o seu rosto esculpido numa montanha. Jesus não foi colocado em nenhum memorial, né, de um prédio. Ele não recebeu 5 estrelas. Ele não é tratado como Senhor, Presidente, Vossa Majestade. Mas a sua exultação, a sua exaltação, ela é muito maior. O texto aqui no original, ele enfatiza que a forma como o Pai o exaltou é algo inimaginável. O livro inteiro de Hebreus foi escrito para nos mostrar a superioridade de Cristo. O livro salienta que Jesus é superior aos anjos, a Moisés e à lei, ele é superior ao sacerdócio, ele é superior ao sistema de sacrifício. A exaltação de Jesus começou no momento que ele saiu daquela tumba, vitorioso, que ele estava sobre o túmulo. Naquele ato, ele mostrou que ele era maior do que qualquer um que tenha vivido antes ou depois. Mas isso é apenas um gostinho do que está por vir. Paulo escreve após a ressurreição de Jesus. Paulo o conheceu após a sua ressurreição. Ele olha para um dia futuro, a segunda vinda de Cristo. E quando todos, sem discriminação nenhuma, todos o reconhecerão como ele é. E Paulo diz nesse momento que ele receberá um nome que está acima de todo nome. Muitas pessoas especulam, qual será o nome que ele receberá? Eu acho que não é tanto como ele será chamado, é quem ele é, que vai nos fazer curvar-se diante dele. É para quem o nome aponta e que é a questão chave de todo esse texto. Todos o reconhecerão. Nós aprendemos aqui que com essa passagem é que o dia está chegando, meus irmãos. O dia está chegando em que todos reconhecerão. E Paulo diz que cada joelho se dobrará. Cada joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Isso significa, os anjos e os santos no céu se curvarão diante dele, as pessoas na terra se curvarão diante dele, e mesmo aqueles que estão sob a terra, isso é, o diabo e seus demônios, também se curvarão diante de Cristo. Algumas pessoas pensam erroneamente que que esse texto significa que todos serão salvos no final, e não é isso que o texto está dizendo, né? Estão enganados. Por exemplo, em Colossenses, a carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versículos 19 e 20, Paulo faz uma declaração semelhante. Ele diz assim: pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho, e por meio dele o Pai reconciliou consigo todas as coisas, por meio do sangue do Filho na cruz. O Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto no céu como na terra. Ele não fez as pazes com as coisas que estão debaixo da terra. E nesse sentido, se referindo ao quê? Ao demônio e a sua legião de demônios. Não, com ele não teve pazes. Uma ilustração para que a gente entenda algo do que esse texto está falando. No final da Segunda Guerra Mundial, né, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, as pessoas, tanto nos Estados Unidos quanto nos países aliados, saíram às ruas comemorando a vitória, o final da guerra com vitória, comemorando de alegria aquele ato que havia acontecido. E a vitória que havia sido conquistada. Contudo, na Alemanha e no Japão, eles reconheceram também a vitória dos aliados. Para eles, não tinha festa nas ruas, mas eles reconheceram a vitória como? Com remorso, com dor, com sofrimento. É isso que vai acontecer no dia do julgamento.
todos reconhecerão a grandeza de Deus, de Cristo. Alguns farão indo para a vida eterna, outros reconhecerão isso e receberão a sua sentença de juízo, de punição eterna. O que eles vão reconhecer? Eles reconhecerão que Jesus é o Senhor. E a palavra Senhor tem um significado rico aqui. A palavra foi usada para se referir a um imperador, mas só depois que se acreditava que ele tinha sido o quê? Deificado, isso é, se tornado Deus, de uma cerimônia, né? Depois de uma cerimônia. Quando a igreja primitiva começava, né, os romanos testavam os cristãos como? Ordenavam que eles o quê? Adorassem a César, declarassem César como Deus. E quando os cristãos não o faziam, porque só Jesus é o Senhor, eles seriam executados, seriam colocados à margem da sociedade, acusados do quê? De sedição. Eles estavam seguindo outro rei e eram punidos. A palavra do Antigo Testamento para Senhor, Adonai, foi a palavra usada no lugar do nome formal de Deus. Consequentemente, a palavra Adonai passou a ser vista como sinônimo de Iavé, um tetagrama, que não tem tradução, mas seria Iavé. Então, quando essas pessoas estão declarando Jesus como Senhor, eles estão fazendo o quê? Uma declaração profunda sobre a sua natureza e a sua divindade, o reconhecimento da sua divindade. Declarar Jesus como o Senhor não é simplesmente uma declaração de teologia, né? Era uma declaração do quê? Serviço, obediência e submissão. Era isso que eles declaravam. A pessoa que realmente acredita que Jesus é o Senhor é aquele que está disposto a segui-lo plenamente. Plenamente. Uma coisa, meus irmãos, é dizermos: acredito que a Bíblia é a palavra inspirada por Deus. Outra coisa, de fato, é você acreditar. Uma coisa é dizer, a outra é acreditar. Uma coisa é você memorizar os versículos, a outra coisa é você obedecer o que a palavra de Deus diz. Uma coisa é você ter um monte de Bíblia na sua casa, outra coisa é você usar a Bíblia como um manual de instrução para a sua vida. Para tirar as perguntas: o que a Bíblia diz sobre isso ou sobre aquilo? Da mesma forma, não basta você simplesmente acreditar que Jesus é o Senhor da vida. Nós devemos também o quê? Viver as nossas vidas como se Ele fosse o Senhor da vida. Em outras palavras, fazermos o que Ele diz, obedecer a sua palavra. E nós precisamos olhar o quê? Para o quadro geral, precisamos olhar para o pano de fundo. Nós, provavelmente, aqueles que forem mais longevos, vão viver aí 90, 100 anos. O pastor Ezequiel esteve aqui há uns dias atrás, ele quer viver até os 109, só ele falou, né? Glória a Deus por isso. Nós vamos ter um pedacinho só da história. Nós somos, dentro da história da redenção, um pequeno pedaço. Por isso que a gente tem que procurar enxergar o quadro todo. A vida, a história da redenção não se resume à nossa vida. Ela é muito maior do que nós. Eu já fiz isso, né? Então, você já se sentou com um amigo para ver um jogo, um replay de um jogo, né? Se vocês quiserem assistir comigo, estão convidados, tá? Tem um replay bom para assistir com vocês. No qual você sabe o resultado final e seu amigo não. Você já assistiu um filme que você já havia assistido, você assiste de novo com seu amigo. E a hora que vai ter o momento do gol, ou o momento mais drástico, o momento do ápice do filme, o que você faz? Você volta a sua atenção para quê? Para o seu amigo. Para quê? Para ver qual vai ser a reação dele diante daquele ápice, daquela virada que o filme tem. Você olha para ver a reação dele. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está fazendo aqui. Ele está falando com pessoas, meus irmãos, que estavam passando por momentos difíceis. Meus irmãos, tem irmãos aqui na nossa comunidade que estão passando por momentos difíceis, momentos de tribulação, momentos que parece que estão sentindo a opressão do inimigo.
parece que nunca vai dar certo as coisas, é para você. O apóstolo Paulo estava falando para pessoas assim como nós, com sofrimento, com dificuldades. A igreja estava sendo perseguida. O próprio Paulo escreveu essa carta da onde? Da prisão. Ele estava preso. E nessa situação, Paulo, ele desenha uma imagem que está por vir. E você pode até quase vê-lo, né? Sentado numa cadeira, enxugando lágrimas de alegria por causa daquele dia da vinda do Senhor. Então eu imagino, né? Eu imagino Paulo com um grande sorriso no rosto, aguardando a resposta da igreja de Filipos a esta lembrança da vitória de Cristo. Olha o contraste. O humilde servo criminoso crucificado, como ele foi tratado, transformado no Senhor, ressuscitado, rei e exaltado. Talvez para muitos nesse Natal foram tempos estressantes. Problemas econômicos, desemprego, as pessoas preocupadas com os preços no supermercado, porque a cada dia que passa, a gente compra menos com o dinheiro que nós temos. Vemos padrões de Deus sendo deixados de lado, as pessoas se tornando cada vez mais intolerantes para aqueles que seguem o padrão de Deus e se tornando cada vez mais frias, sem amor, sem compaixão para com o próximo. É fácil desanimar, falar, meu Deus, me tira desse mundo, eu não aguento mais. Que mundo é esse que nós estamos vivendo? Nós temos a melhor notícia do mundo. Mas, na maioria das vezes, parece que ninguém se importa com a notícia que nós temos. Paulo nos lembra desse dia futuro, irmãos. É como se ele estivesse dizendo, espere até ver o dia final. Vai ser dramático, mas vai ser fantástico também. Isso vai mudar a sua vida. Ele espera que nossas queixas se transformem em alegria, em risos. Ele espera que a nossa dúvida dê lugar à celebração. A vida, meus irmãos, não está fácil agora. As coisas podem até piorar, mas não é o final da história. O nosso desafio é enxergar o quadro geral. É saber que nós já temos a vitória em Cristo. Um homem perguntou a um rabino como é que antigamente Deus se mostrava para as pessoas e hoje ninguém nunca vê Deus. Aí o rabino disse, porque hoje em dia ninguém pode se curvar o suficiente. Enquanto após mais um Natal que nós passamos, nós devemos lembrar que nos reunimos para celebrar não um bebê na manjedoura, mas o Rei dos Reis, o governante do universo. Nos reunimos o quê? Para louvá-lo, louvar o nome de Deus pelo amor que Ele teve para conosco enviando seu Filho, a sua misericórdia, a sua provisão, a sua bondade. Devemos nos curvar diante dEle, reconhecê-lo como Rei. É hora do quê? De nos curvarmos e admitirmos o quê? Que nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Às vezes alguns pecados aparecem, outros pecados não aparecem, outros pecados ficam lá escondidos dentro do seu quarto, porque ninguém está vendo. Precisamos mudar o nosso coração, transformá-los. Nós precisamos pedir perdão pelos nossos pecados. Precisamos reconhecer que temos pecados. Nós precisamos nos humilhar diante de Deus, nos curvar, reconhecer como Rei. É hora de pedir perdão e receber o quê? A vida eterna que Ele oferece. A vida eterna. Nós devemos honrá-lo por nossas palavras, devemos expressar o nosso louvor a Ele. Devemos também contar aos outros da sua grandeza, o que Ele fez. Um comentarista nos lembra, diante dEle, nós temos aqui a consciência que não cumprimos os nossos padrões, mas também temos a consciência de que Ele nos ama e pode nos perdoar. Assim como é importante agradecer aqueles que nos deram um presente no dia de ontem,
é importante que aproveitemos esse tempo para apreciar e agradecer a Deus que nos deu a salvação em Cristo. Assim como você precisa expressar o seu amor verbalmente para as pessoas que você gosta, sua esposa, seu filho, seus pais, devemos expressar o nosso amor ao Senhor. Devemos também obedecer a sua palavra, submeter-nos a ela, à sua vontade e confiar nesse Deus no qual nós fazemos parte de um trechinho da história, não de toda a história. O verdadeiro crente é aquele que está mudando. Está mudando. Por quê? Porque ele vai tropeçar e vai cair de vez em quando. Mas o verdadeiro crente, ele deseja honrar aquele que o amou antes da fundação do mundo. Amou a ponto de deixar de lado o seu manto de rei, se humilhar, descer à terra, se tornar uma criança, viver como um homem e finalmente dar a sua vida para nos salvar de um julgamento justo. Finalmente, irmãos, nós honramos a Cristo mantendo o nosso foco no último dia, na segunda vinda. Nós o honramos quando nós recusamos o quê? A ser desencorajados pelas circunstâncias que a vida nos coloca. E elas vão ser difíceis e talvez cada dia mais dura. Então, nós o honramos quando nós não nos deixamos levar pelas circunstâncias. Tá? Não nos deixamos. Nós sabemos que chega um dia em que cada joelho se dobrará, cada língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. A pergunta para essa noite, para vocês que estão aqui e para aqueles que estão nos acompanhando é a seguinte: quando, se você não fez ainda, quando que você reconhecerá que Jesus Cristo é o Senhor? Será agora, como um dos seus seguidores, ou será mais tarde, quando fizer por remorso e já você não vai poder fazer mais nada? O Natal nos chama a fazer mais do que comemorar. Ele nos chama a tomar uma decisão, sair de cima do muro. O que eu quero dizer com sair de cima do muro? As pessoas pensam que podem servir a Deus e continuar vivendo uma vida mundana. Quando eu falo uma vida mundana, meus irmãos, é uma vida contrária aos padrões bíblicos. Eu não estou falando que você não possa ser inseridos no mundo, continuar tendo as suas amizades antigas, tá? Algumas sim vão se romper naturalmente com a sua conversão, com a sua mudança de vida. Natural. Eles vão te deixar. Não é você que vai deixá-los. Mas nós precisamos mudar. Sair de cima do muro, escolher. Não, eu escolhi Cristo. E eu estou disposto a sofrer a consequência que eu tiver que sofrer. Ele nos desafia a levar a sério e determinar se ele apenas era um homem, né, que dizia ser Deus, né? Muitos acham que ele era um louco, um homem que viveu aqui com boa oratória, com bom convencimento, mas simplesmente um louco. Ou se ele realmente é Deus. Se ele não é Deus, nós devemos parar com essa bobagem de cantar, de louvar ele, se ele não é Deus. Parar de jogar, né, o nosso tempo fora. Mas se ele é Deus, aí sim nós devemos parar de jogar de fato o tempo fora. Tempo fora eu falo com as coisas do mundo e nos dedicar a Ele, a segui-lo com entusiasmo, como Senhor do universo, como doador da vida e, detalhe, como juiz final. Como juiz final. Nós temos que segui-lo como juiz final. E eu pergunto para você, como será a sua vida? Como que será a sua vida no final? Você está disposto a reconhecer o senhorio de Cristo, entregar sua vida para Ele, receber
o perdão e o dom da vida que Ele te dá e se curvar diante dEle? Ou você vai esperar a sua vinda, se curvar diante dEle com lágrimas, com dor e sofrimento nos olhos? De que forma você vai aguardá-lo? De que forma você vai esperá-lo? De que forma você vai se curvar diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores? Com alegria, caminhando em direção à sua salvação eterna, ou com choro e lágrima nos olhos, com remorso de não ter mais o que fazer? Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê direção, discernimento para refletirmos acerca da palavra dele. Glória seja dada somente a Ele.